Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da nossa live, do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. É com muita alegria e muita satisfação que a gente cumprimenta todas as pessoas que estão conosco aqui nesse momento, em especial, Max Lânio, que sempre tão gentilmente atende o nosso convite para estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais do Evangelho, da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos. Hoje com o tema especial, remuneração espiritual, né? A gente tem tanta luta, né, no nosso dia a dia, da nossa remuneração da terra, e hoje a gente vai entender isso aí, né? O que vem a ser essa remuneração espiritual. Muito interessante o tema. Mas para a gente começar, eu vou fazer uma prece e uma breve leitura inicial para inspirar a nossa noite. Todos possamos acompanhar nesse momento. Querido Mestre, doce Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nos colocamos mais uma vez diante de Ti, como servos fiéis, que têm algo, Senhor, cada vez mais a aprender, e que possamos oferecer-te os nossos corações e as nossas mãos, para que possa, doce Jesus, abençoar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que eles convertam-se, Senhor, em ações destinadas ao bem, à construção do amor ao próximo, à construção, Senhor, da verdadeira felicidade edificada dentro de nós, no cumprimento e na observação da sua lei magnânima. Deus, nosso Pai, que sois toda bondade, inspire o nosso irmão nessa noite de hoje, que ele possa brilhantar mais uma vez a sua palavra, para confortar os nossos corações que têm sede de amor, de convivência, de paz, de evangelho. Que possamos, Senhor, iniciar essa tarefa alegres e com disposição do trabalho, do serviço. Muito obrigada e que assim seja. Preparei para a gente aqui o Fonte Viva, fazer uma abertura aqui aleatória para nós. Capítulo 148, o herdeiro do Pai. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, Hebreus 1:2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece, ainda, palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? O homem de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz,
liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção não temedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto da inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Emmanuel. Max, por favor. Muito bonita a mensagem. Muito obrigado, Renata. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é, assim, no mínimo curioso, né? Porque em março de 1973, na revista chamada Reformador, que é uma revista publicada pela Federação Espírita há mais de 100 anos, esta revista nunca teve descontinuidade, ela é mensal, e durante muito tempo, muitas mensagens que Chico trazia eram publicadas em primeira mão nessa revista, o Reformador. E em março de 1973, Emmanuel publicou esse título, Remuneração Espiritual. Aí, posteriormente, esse mesmo artigo foi publicado em um livro que é chamado Perante Jesus, que é o nome do livro, que obviamente contém, então, esta mensagem. E essa mensagem chamou-nos a atenção e fomos inspirados para que falássemos um pouco dela, para poder nós sabermos a realidade do que é verdadeiramente trabalhar. A gente trabalha, às vezes, com fins, naturalmente, de sobrevivência, de conforto, mas Emmanuel vai abrir uma clareira de compreensão especial para as nossas cogitações íntimas e a percepção de como é poderoso o ato de trabalhar. Mas não é o trabalho qualquer, tem algo mais. Então, ele extrai, para começar seu artigo, de uma carta de Paulo, na verdade, a sua segunda carta de Paulo ao menino Timóteo, que era um menininho, um garoto de 16 anos, quando Paulo o conheceu. Esse menino Timóteo recebia cartas de Paulo, essa era a segunda, porque ele conduzia trabalhos da esfera do Cristo em nome do Paulo, na cidade de Derbe, onde ele estava com a sua tia e mãe. Então, Paulo mandou para Timóteo uma carta que dizia assim no capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha como Paulo escreveu com a profundidade tão grande e como Emmanuel irá extrair uma profundidade enorme nos dias presentes, mesmo passado tantos séculos depois deste evento, né? O lavrador que trabalha, disse Paulo, vou repetir, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Que nós começamos a pegar o que Emmanuel irá extrair sobre essa questão da remuneração espiritual. Por trás dessas palavras, você vai compreender a remuneração espiritual. Então, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E nós vamos ver que quando produzimos,
nós mesmos nos sentimos muito bem e muito bem assistido intimamente. Ele começa a mensagem dele nesses termos. Além do salário amoedado, o salário financeiro, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual. Aqui aparece a palavra remuneração espiritual, né? Remuneração espiritual respectiva, o que significa que você precisa trabalhar primeiro e, em consequência do seu trabalho para as coisas da terra, irá verificar-se uma remuneração espiritual, que nós vamos entender como sendo aquisições do espírito. Já iremos falar disso. Da qual ele salientou alguns itens que ele chamou de mais significativos. Na verdade, as amigas e os amigos que nos acompanham nesse momento poderão ir depois na própria obra e verificar que ele enumera uma série de itens que se constituem como consequência do trabalho amoedado, do trabalho com recursos financeiros. Nós vamos trazer aqui apenas alguns para poder mostrar como Paulo enxerga a questão espiritual do trabalho, a questão evolutiva que o trabalho proporciona na criatura. Ele diz, primeiro de tudo, que o trabalho que você faz no mundo, seja ele um trabalho de você numa empresa, de você para consigo, qualquer espécie de trabalho. Vamos lembrar com o Livro dos Espíritos que os benfeitores nos ensinam que trabalho é qualquer atividade útil no bem. Ou seja, se é útil, tem que ser no bem. E qualquer atividade que nós façamos que tenha utilidade verificada no âmbito do bem, nós teremos o trabalho acontecendo. Então, se você está pensando, você está orando em benefício de outros, em benefício de algo maior, você está trabalhando mentalmente. Se você está fazendo uma leitura de um livro que vai te melhorar intimamente, um livro edificante, construtivo, de qualquer natureza, desde que construtivo, você está trabalhando como um trabalho útil que vai beneficiar-se você mesmo. Se você está trabalhando numa cozinha, lavando as suas vasilhas, limpando a sua casa, você está trabalhando numa atividade que também vai te remunerar espiritualmente. Enfim, qualquer tipo de trabalho que você faça, pensa nisso, que tenha utilidade, que seja útil no bem, é por isso um trabalho. Então, toda vez que você trabalha, ele diz que o trabalho acende em você a luz da experiência. Aí nós vamos refletir o que Emmanuel quis dizer com acender a luz da experiência. E nós verificamos que Emmanuel estava dizendo o seguinte: se você, por exemplo, nunca fez uma atividade, ela é nova para você, imagine que você seja um trainee, está começando agora na condição de estagiário, de iniciante. E você não tem ainda segurança naquelas atividades que estão sendo passadas para você. Vamos imaginar que estejamos numa empresa e que as atribuições que você está recebendo, elas são completamente novas para você. Então você começa a entender aquelas atribuições e você começa a fazer e percebe certa insegurança, mas na medida que você vai repetindo, com a ajuda dos instrutores, sejam aqui da Terra, sejam do mundo espiritual, você vai começando a ter domínio melhor sobre aquela atividade e aquela atividade começa a ficar mais fluida para você. Você consegue desenvolvê-la melhor. De tal forma que depois de repeti-la tantas vezes, aquela atividade entra em você como uma experiência. Aquilo que para você no início era difícil de fazer, depois de alguns meses ou anos, depende do que você está fazendo, da complexidade que o assunto requer, você passa a fazer aquilo quase que por automatismo. Você faz aquilo de forma natural, como se aquilo fosse parte de você e que fosse uma atividade íntima em você. O que significa isso? Que você criou um hábito que antes você precisou superar o desconforto, a insegurança, mas depois de repetidas várias vezes, você passou a ter esta situação incorporada em você. É isso que se chama experiência. E isso, em espiritismo, nós chamamos de aquisições do espírito. Se você aprendeu a fazer crochê, vamos pegar um exemplo aqui de crochê. Se você aprendeu a fazer crochê, que tem todos aqueles pontos, eu não sei fazer, me perdoe, meninas, mas eu não sei fazer, mas eu sei, já vi gente fazendo, pelo menos como é a lógica do fazer. Se você faz os pontos, você vai repetindo aquilo, você fala assim, agora cansei, não quero mais fazer crochê, mas se você tiver que daqui 4 anos voltar a fazer crochê,
você faz crochê. É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece, porque aquilo se incorpora em você. Isso é aquisição do espírito. Se você voltar numa outra encarnação, você desencarna, torna a reencarnar aqui novamente. Quando você tocar as mãos em uma agulha de crochê, você vai ter naturalmente uma facilidade para aprender de novo o crochê. Na verdade, você não está aprendendo, você está relembrando o que você já adquiriu, está nas suas possibilidades. É por isso que todos nós temos tendências e vocações, predisposições. Elas são inerentes às experiências anteriores. Toda experiência anterior, repetida muitas e muitas vezes, tornando-se automática, ela vira uma vocação. Por isso você encontra pessoas, por exemplo, vamos pegar num caso bem simples aqui para entendermos. Você entra numa sala de aula, meninos de ensino médio, e tem um que tem facilidade com matemática e tem outro que tem facilidade com português. O que tem facilidade com matemática, nesse exemplo simples aqui, não tem a mesma facilidade em português. E o outro que tem em português não tem em matemática. O que significa isso? Que um é pouco inteligente em português e muito inteligente em matemática, e o inverso para o outro? Não. Significa que as experiências dele naquele campo de trabalho, porque aprender é um trabalho, é ainda exígua, é ainda pequena. Então, ele não passou pelas experiências necessárias para aquelas aquisições se internalizarem em você. Você está me entendendo que cada aquisição que você faz vai ampliando o seu psiquismo, vai ampliando a sua capacidade de percepção, de assimilação das coisas do mundo. Quanto mais experiências você tiver feito nas encarnações pretéritas, mais predisposições e facilidades você terá quando chegar nas novas encarnações. Daí porque um sujeito que sabe disso não desperdiça o tempo, porque ele saberá aproveitar o tempo em novas experiências, novas aquisições, porque isso seguramente lhe facilitará as experiências novas que ele terá que passar no futuro. Portanto, ninguém se arrepende de trabalhar jamais, porque sabe que essas aquisições são suas, independente se o trabalho beneficiou a outrem, independente se esse trabalho foi remunerado, independente se esse trabalho foi doação, não importa. O primeiro a se beneficiar do produto do pomicultor é o próprio pomicultor. Ele plantou, como disse Paulo, e ele é o primeiro a ter o direito de colher o seu fruto. E é você que faz o trabalho para outro que se beneficia primeiro do trabalho que você fez, porque incorpora-se em você uma experiência. Gente, eu gastei um pouquinho de tempo aqui numa das possibilidades que Emmanuel falou de remuneração espiritual. Está entendendo o que é remuneração espiritual? É o que você assimila em você, pertence a você. Aquilo passa a ser o que Jesus falou assim: tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mine nem rouba. Esse vai com você quando você desencarna e volta com você quando você reencarna. Isso é inalienável e isso é intransferível, tirando de você para outro, se você não passa isso para outro, sem você, obviamente, contribuir com o outro, mas você não perde se você passar. Portanto, essas aquisições são verdadeiros tesouros que constroem evolutivamente a criatura, gradativamente. Esses conhecimentos, essas intelectualidades, essas habilidades, tudo isso vai se somando e você vai chegar num âmbito muito elevado que se chama sabedoria. Quando a pessoa passou por várias e várias e várias experiências em sucessivas reencarnações, ele atinge um estágio tão largo de crescimento espiritual que aquilo se transforma em sabedoria. E você olha para aquela pessoa e você, mas como aquela pessoa é sábia, ela tem discernimento, tudo que você fala, qualquer assunto, ela facilmente assimila e conversa sobre aquilo, mesmo que ela não tenha lido nada, parece que ela tem alguma coisa inato. A gente usa essa expressão inato. Sabe de onde veio isso? Do esforço que ele fez para as aquisições anteriores. Um musicista que hoje toca maravilhosamente bem, não aprendeu a tocar hoje não, tá? Hoje ele só relembrou, ele vem aprendendo a tocar há muitas e muitas encarnações, daí porque é a vocação. Então, guardem isso. Você nunca se arrependerá, eu nunca me arrependerei, nenhum de nós se arrependerá de trabalhar, independente. Ah, Max, mas o pessoal lá paga a gente mal, a gente ganha muito pouco. Não te preocupes com isso, me disse o benfeitor. Preocupe-te em colher o fruto. E o fruto é você o primeiro a colher, porque essas aquisições não ficarão com o seu contratante, ficarão com você. Ele beneficiará-se dos resultados
que, obviamente, para ele terá os recursos necessários. Mas para você, o maior bem é o que fica com você. Então, nunca, nunca deixe de trabalhar, faça o seu melhor, porque as experiências serão suas e não dos outros. Também, Emmanuel nos diz que a gente acaba desenvolvendo noções de tempo. Noções de tempo? Como assim, Emmanuel? Ele diz que a gente passa a ter a noção do valor do tempo. Por que você está falando isso? Eu me lembro uma vez que uma repórter, está registrada em um livro, que me falha a memória agora o nome, de alguém que fazia a biografia de Chico, e uma determinada repórter, muito jovem a menina, mas muito perspicaz, ela virou para o Chico, Chico perguntou assim, Chico, qual é o maior arrependimento que você teria depois que você desencarnar? E o Chico prontamente falou, ô minha filha, meu maior arrependimento é o tempo que eu não aproveitei. Gente, a hora que eu vi a entrevista, com todo respeito, eu falei assim, meu Deus, o homem trabalhava o dia inteiro, depois eu psicografava quase a noite toda, dormia 3, 4 horas por noite, e ele está me dizendo que ele se arrependeria do tempo não aproveitado. Eu fiquei pensando, o que será de mim, Senhor? Então a gente pensa no valor do tempo, porque o tempo é o bem que cada um de nós recebe de Deus todos os dias. Começa a contar esse bem de novo, as oportunidades que vão aparecer diante desse movimento do tempo em sua vida. Então, quando você começa a trabalhar, quando você começa a utilizar o tempo em atividades úteis, lembra? Trabalho é qualquer atividade útil no bem. Você começa a não desperdiçar um minuto da sua vida com coisas fúteis. Você não se preocupa em ficar conversando sobre a vida do outro, porque você está preocupado em aquisições espirituais para você e para outros que com você compartilham a jornada, sejam no seio consanguíneo, seja no seio não consanguíneo. O importante é que você passe a ser aquele que pode doar as aquisições que você já vai adquirindo pouco a pouco. Então pensa o como é importante não desperdiçar o tempo. Quantas vezes a gente encontra em determinadas repartições pessoas que aproveitam todos os momentos para poder ficar à toa, sem fazer nada quando não tem ninguém vendo. Pensa nisso, que coisa horrível. Como se aquilo fosse vantagem. Como se ele tivesse levado vantagem em matar o tempo, que é a expressão que se utiliza nesse caso. Não sabem eles o quão será cobrado, ceitinho por ceitinho, dessa atitude tão pequena que certas pessoas ainda teimam em fazer. Mas não é só esse movimento de trabalhar, dá uma remuneração espiritual importante, que se chama imunização contra os perigos da aventura e do tédio. Pensa, gente, a coisa mais bela que tem é você ter uma atividade. Você acordar e não saber o que fazer o dia todo deve ser uma coisa tediosa, deve ser algo que faz a gente enlouquecer. Porque a gente que está habituado com atividade, passar por uma experiência dessa de não ter o que fazer, Jesus, eu nem consigo imaginar o que seria de mim nessa situação. Por isso, quando você está trabalhando, seja qual for a atividade, útil, você está imune ao tédio. Por quê? Porque você naquele momento está ocupado. E do mesmo forma, você está imune aos perigos, das aventuras que às vezes acontecem. Pessoas há que, tendo muitos poderes financeiros em mãos, começam a arquitetar maneiras de se divertir, de se tornar a pessoa que aproveite os benefícios do poder do dinheiro nas mãos e começam a imaginar coisas que transcendem a lógica, às vezes. Coisas que passam do limite da razão, enquanto ele não se dá conta de que ao lado dele tem gente que geme e chora sem um pouquinho do que ele possui. Ele começa nessa busca de aventuras que, na verdade, é o egocentrismo ao excesso, ele começa a tentar satisfazer os prazeres carnais que aquele dinheiro pode comprar. E isso é um perigo, porque nem todos nós estamos preparados para lidar com o dinheiro sem sairmos, como diz o outro, manchados pelas tentações que ele provoca. Então, esse movimento de trabalhar, ele te isola desses dois perigos. A aventura, que você se perde nas loucuras. O outro, aquilo que te leva à solidão, te enlouquece por não ter o que fazer, sem rumo, sem saber o que fazer.
e você estando trabalhando, qualquer que seja o trabalho, ele está te preenchendo o tempo. Além do que, todo mundo sabe. Essa é uma velha frase que todos nós ouvimos. Cabeça ocupada não entra nada que não seja útil. Ou seja, em outras palavras, cabeça vazia é morada daquele negócio ruim que se chama tentação para o mal. Então, quando você está trabalhando, você está imune, você está protegido. Olha a palavra que eu usei, protegido contra as tentações de qualquer natureza. Porque não há espaço num copo cheio de água para novas águas entrarem. E quando você está trabalhando, o copo está cheio. Qualquer insinuação não te atinge, porque você está focado, você está trabalhando o trabalho. Você está focado no trabalho que você está fazendo. Isso é remuneração espiritual. Mas tem mais uma que eu quero aproveitar aqui, que são as relações que a gente cria. Imagine que alguém trabalhe em uma determinada localidade, sei lá, uma universidade, uma repartição, uma empresa, não importa. Mas nesse lugar ele tem relação com pessoas. Daquelas relações, dependendo de como ele se comporte, ele vai criar futuros afetos. Amigos há que são construídos nesses encontros na universidade, quando estava se estudando, quando estava se trabalhando numa empresa. Casamentos se fazem nessas situações. Você cria relações de afetividade nos contatos que a vida impõe nesses trabalhos. Se você, então, tem a consciência de que trabalhar te proverá o fruto, e você será o primeiro a poder usar desse fruto, como diz Paulo, você irá perceber que vale a pena fazer o seu melhor, ser exemplo silencioso onde você está. Então imagine que alguém chega para trabalhar, está todo mundo cansado, todo mundo com estressado, e a pessoa chega lá toda alegre, feliz, como se o céu tivesse estrelado, e o céu está cheio de nuvens, chuva, tudo que seria problemas para as pessoas, para aquela pessoa nada afeta. O estado íntimo dele transborda, irradia dele. E as pessoas que estão ao lado, então, aspas a palavra, se contagiam com aquela alegria espontânea, com aquele entusiasmo, dentro, Deus dentro. Entusiasmar-se é Deus dentro de você. E quando você tem Deus dentro de você, você expande para o seu lado. E há pessoas que são naturalmente carrancudas, algumas olham para você e silenciosamente comentam com o outro lá, às vezes não te conhece bem, a repartição tem muita gente, não tem muito contato, e ele diz assim, pô, mas quem é esse louco? O dia hoje está horrível. Esse louco chega sorrindo, tudo que pede para ele fazer, ele faz, ele sempre está alegre, nunca. Esse cara deve ser louco. Ou seja, a pessoa começa a incomodar o outro que é de mau humor, que é o contrário do entusiasta. Aquele que é o depressivo, que é o que vê tudo ruim. Lembra daqueles anãozinhos? Isso não vai dar certo. É esse tipo. Nós temos esses tipos na sociedade, não nos duvidemos disso. Mas é importante a gente lembrar que sem que ele perceba a semente do entusiasmo, a semente da alegria, a semente da boa vontade, vai pouco a pouco incomodando ele. E ele começa a perceber que está isolado no mundo, naquele comportamento dele. E sem que você se dê conta, você influenciou, quando você é um desses trabalhadores, você influenciou aquela pessoa, uma mudança de comportamento que silenciosamente você fez na vida dele. Outros há que veem em você exemplos. Você funciona como êmulos para eles. É como se fosse você aquela pessoa que puxa, sabe, o líder que puxa os outros? Você é o líder silencioso da alegria, da boa vontade, do trabalho espontâneo, do desejo de alegrar-se, do desejo de alegrar o outro. E aquelas pessoas se inspiram em você sem te falar nada. Aí vamos pegar um exemplo assim. Um dia desse, você teve uma doença, foi parar no hospital. Muitas pessoas daquela repartição que não têm contato com você direto, mas que te admiram à distância, elas irão fazer, sabe por você, o quê? Se elas têm fundo religioso em suas almas, elas irão, sem que você saiba, fazer prece em seu benefício. Veja que coisa linda! Você agiu não pensando nisso, mas o fruto que você está colhendo está vindo delas por reação às suas ações, que são muito poderosas nesse caso. Olha, gente, teria muitos outros benefícios que são remunerações espirituais que Emmanuel colocou, mas é claro, não temos tempo para falar de todos, além dessas simpatias, da colaboração que a gente recebe. Mas Emmanuel avança esse entendimento, e aqui é que eu queria chamar a atenção para as amigas e os amigos prestarem muita atenção. Ele diz assim, quando o trabalho, no entanto,
se transforma em prazer de servir, eu não estou preocupado com quanto eu ganho. Eu estou preocupado em servir, ter prazer de servir, seja onde for. Ele diz assim, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Lá também era remuneração espiritual, mesmo que você não tivesse esse prazer, esse excesso de alegria, você fizesse dentro do padrão, vamos chamar assim, você ainda estava sendo remunerado espiritualmente. Mas mesmo assim, se você transportar-se acima desse padrão, para aquilo que se chama dar graça a tudo, amai o teu próximo como a ti mesmo, fazei o melhor que está ao seu alcance. Se você compreender as palavras de Jesus, fazei ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você, você está tendo prazer de servir. E quando você faz isso, ele diz que surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. O que diz Emmanuel? Ele diz assim, toda vez que a justiça divina, nós temos misericórdia e justiça divina que caminham juntas. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças, que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se essa justiça divina nos encontra no momento em que ela nos procura, se ela nos encontra em serviço ao próximo, manda. É Mano que está dizendo, gente, sou eu não. Manda a divina misericórdia. Lembra que tem justiça e misericórdia. Manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa. Ou de todo suprimida, dependendo da situação, por tempo indeterminado ou suprimida para sempre. O que eu estou dizendo aqui, gente, com o Emmanuel? Você está do lado de lá, desencarnado. Vamos imaginar uma pessoa que saiu daqui com contas a pagar, vamos chamar assim, tem complexo de culpa, tem remorsos de coisas que ele fez, que ele se reconhece de forma tardia, quando já está próximo da desencarnação, não dá mais tempo de fazer reparação, ou às vezes reconhece quando já está desencarnado. O fato é que ninguém vive em paz se está em dissonância com a consciência cósmica, com a consciência divina. Ora, se eu fiz algo que machucou alguém, eu burlei a lei divina. E quando eu burlo a lei divina, eu tenho que naturalmente ser constrangido a me equilibrar com ela e a reparar o que eu fiz em desacordo com essa justiça divina. Ora, se eu cheguei lá com um complexo de culpa muito incomodante, eu não estava aguentando mais ver com o que eu fiz, porque a consciência estava me cobrando pesados movimentos de pagamento, eu peço. Na verdade, nessas horas, a gente implora por uma nova encarnação. E a gente, para se livrar dessa culpa, a gente pede uma prova, uma situação que a gente vai ter que passar aqui na Terra. Difícil, muito difícil. E que vai implicar em sofrimento depurador. O que é sofrimento depurador? É aquilo que você passa através do corpo, o que está incomodando na alma, o que está em desacordo com a lei divina, o que está em desequilíbrio com a harmonia suprema. Então, vamos imaginar o caso que eu conheci pessoalmente de uma pessoa que ela tinha uma situação assim, da existência dela atual, quando eu a conheci, muito problemática. Estava ela em Brasília, era do interior de Goiás, de uma cidade muito, muito simples, muito básica, ela era muito, muito pobre, veio aqui para Brasília para poder, entre aspas, né, fazer a sua vida, tinha metas, tinha projetos, e ela não tinha, às vezes, o necessário para comer. E parece que a vida era um pouco complicada para ela. Ela não tinha um emprego fixo, começava a trabalhar, saía, às vezes fazia aquele chamado serviços que são não remunerados de forma legal e são temporários. Enfim, era um problema sério a vida dela. Problema sério, financeiramente falando. Morava num cubículo nas regiões administrativas de Brasília, não tinha a mínima condição de pagar qualquer coisa numa região mais nobre e morava numa dessas regiões administrativas, em bairro pobre. Mas era uma pessoa voltada para o bem e voltada para o trabalho no bem. Essa pessoa sofria muito com as dificuldades financeiras, mas ela nunca desanimava. Porém, estava reservado para ela o que ela tinha lavrado contra si mesma no mundo espiritual antes de reencarnar. E certo dia não, certa noite,
Ela já estava cansadérrima, já eram umas 10 para 11 horas, ela foi dormir, foi se recolher. E quando era por volta de 11h30 a 12, meia-noite, essa mulher ouve barulhos muito fortes na cama. E como ela já tinha entrado no processo de sono, essa mulher era uma jovem, menos de 30 anos. Ela acordou atordoada, assustada, é claro, e correu na porta para ver o que tinha acontecido. E, obviamente, quando ela abriu a porta, não encontrou ninguém. Como assim não encontrou ninguém? Mas alguém bateu. Sim. E ela olhou para baixo e viu uma caixinha de papelão com roupas muito sujas, rasgadas, roupas bem surradas mesmo, envolvendo um bebê, quase que recém-nascido, praticamente. E ela olhou para aqui e falou: Meu Deus, pus a mão no rosto, que eu já não tenho o que comer para mim. E o senhor me manda uma criatura a mais, uma boca a mais, o que, que eu vou fazer? Ela desesperou, porque ela já sabia que estava complicada a própria vida. Como é que ela ia trabalhar tendo um bebê? A razão falou mais alto naquele momento. E ela falou: Meu Deus, e agora o que eu faço? E ela mesmo decidiu na hora. Falou assim: Vou fazer, sabe o quê? Amanhã eu vou procurar, porque agora não tem mais jeito de resolver isso. Eu vou procurar o juiz, a cabeça dela era o juiz, e vou informar para ele o que aconteceu, vou levar a criança e vou pedir que essa criança seja assimilada aí, ou recebida pelo Estado, que tomará as providências de para onde ela vai. E ela foi com essa mentalidade, em que a razão participou, mas não o coração, dormir. Mas durante a noite, como muitas vezes acontece com muitos de nós, ela teve um sonho. E nesse sonho, alguém lhe apareceu e dizia que o momento da prova tinha chegado, que ela estava recebendo uma criatura muito cara ao seu coração e que estava nas mãos dela ficar com essa criatura e velar por ela, ou, como ela tinha decidido antes, entregar para as autoridades. E ela ficou muito comovida com aquele contato, com aquela presença espiritual, mas tudo isso em espírito. Quando ela acordou de manhã, e curiosamente, a criancinha, curiosamente mesmo, praticamente não deu trabalho, não chorou muito pouco, ela dormiu relativamente bem. E ela acordou de manhã com um sentimento diferente. A gente não lembra, às vezes, dos sonhos, mas o sentimento que permanece em nós fala do sonho que tivemos. E ela veio com a outra ideia. Falei: Meu Deus, se essa minha criança veio parar nas minhas portas, há alguma razão. Não veio por acaso. Veja que ela já começou a ter outros pensamentos pela influência espiritual que ela recebeu durante a noite. E aí aconteceu que ela chegou à conclusão completamente inesperada da anterior, que ela tinha tido antes de dormir. Ela disse: Eu vou sim no juiz, mas eu vou lá para regularizar os documentos, informar para ele o que aconteceu e vou cuidar dessa criança, porque eu sinto que essa criança tem alguma coisa a ver comigo. E assim ela fez, gente. Ela esqueceu que ela estava com um problema sério financeiramente. Mas eu não contei para vocês, mas antes, uma semana antes, ela tinha tido uma outra decepção gravíssima, porque ela foi fazer um exame médico, porque ela estava sentindo dores na região do útero, e ela descobriu, nesses exames, que ela era portadora de um câncer daqueles fulminantes. E eu estou falando da década de 80 para 90, viu, gente? Então, os recursos da medicina eram bem menores do que os de hoje. E ela não tinha, obviamente, recurso algum, usava o sistema governamental, que naquela época era muito pior do que é hoje. Se hoje a gente tem certas vantagens, naquela época nem isso tínhamos. E ela estava com aquilo também, mas ela, durante a noite, quando dormiu, aquilo que incomodou-a durante a semana toda, porque ela não sabia o que fazer, ela pensava que ia morrer, ela esqueceu. Olha o que eu falei, gente. Ela esqueceu e foi acordar no dia seguinte, nem se lembrando que ela tinha uma penúria financeira horrível, que ela tinha uma doença que se foi dito a ela incurável. E aí, com essa decisão em mãos, ela tomou as providências e ela lembrou de uma amiga, que a gente sempre tem amigos, a gente nunca deve esquecer que os amigos são amigos em todos os momentos. Ela ligou para uma amiga e contou do evento que tinha acontecido à noite, do sonho, das coisas que tinham acontecido, e pediu à amiga para ajudá-la para cuidar dessa criança, porque ela não teria condição. A amiga prontamente ficou envolvida com aquela emoção que a menina estava sentindo, ela também sentiu, ligou para uma outra amiga que conseguiu, depois de alguns dias, um emprego com carteira assinada, como diz o outro, e em que tinha condições de creche para a criança, bebê.
tratamento. Olha que coisa, as portas, gente, se abrem quando nós nos damos no bem, quando nós deixamos de pensar conosco mesmo para pensar no outro. A vida daquela menina, de menos de 30 anos, passou a ser a vida daquela criança. E ela não se lembrava mais que tinha câncer. E ela não se lembrava mais disso. Parece que foi como se fosse uma hipnose. Ela não se lembrava. E começou a trabalhar, e meses se passaram, e a alegria espontânea, ela começou a estabilizada financeiramente. Aí um belo dia, passado alguns meses, ela, talvez uns 6 meses, eu não me recordo agora, meses, sei, um ano, 6 meses, não sei, ela foi procurar um médico, ela se lembrou que tinha câncer e nada tinha acontecido até agora. E ela chegou para fazer as mesmas exames no mesmo lugar, das imagens, depois de conseguir a duras penas lá, ela conseguiu fazer e verificou o médico que tinha sim uma marca, mas era uma marca na imagem de algo benigno e não algo maligno. E o médico, simplesmente porque era o mesmo médico, não entendeu, porque ele tinha no outro lado o que ele tinha feito 6 meses ou um ano antes, eu não me recordo, e comparou com o que ele tinha feito. Sabe o que acontece, gente? Como disse o Emmanuel, ela tinha lavrado uma sentença contra ela mesma, porque ela tinha se perdido nos movimentos do sexo torturante, do sexo descontrolado, do sexo que torna-se promíscuo. E ela se perdeu. E toda vez que você faz isso, em qualquer campo da vida, você desequilibra os centros de força. E ela desequilibrou o centro de força no qual ela se perdeu, que é o centro genésico. E para que ela se livrasse do complexo de culpa que ela mesma estabelecera para si, toda aquela carga mental de culpa migrou para a área do centro genésico. E iria se utilizar do corpo, porque o corpo funciona como um carvão, como um mata-borrão, aquele que tira da alma, tira do perispírito e purga no corpo. Então o corpo se adoentaria, mas ela se livraria do mal que ela mesma tinha inoculado em si mesma. Como ela, como ela foi encontrada em serviço ao próximo, a Divina Misericórdia mandou que fosse suspensa. Como eu não acompanhei o caso dela depois, eu não sei se foi de toda o caso eliminado, aquele câncer. Eu não sei se mais tarde voltaria ou não voltaria, mas o tempo que eu a conheci, ela tinha liberado-se desse câncer que era dito terminal, final, não tinha saída, era incurável. Então a Divina Misericórdia mandou que suspendesse. O que disse Jesus aos apóstolos: para Deus nada é impossível. Nunca nos esqueçamos disso. Para Deus nada é impossível. Quando você é encontrado no trabalho ao bem do próximo, prazer de servir, você encontra a Divina Misericórdia suspendendo as mesmas lavraturas que você fez contra você mesmo. Então, minhas amigas e meus amigos, eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso, porque isso é muito importante para nossas próprias condições íntimas. Nenhum de nós sabe, de forma clara, o que nós lavramos contra nós mesmos. Nós não sabemos se daqui 10 anos a justiça divina irá nos procurar para poder cumprir-se. Se essa justiça divina nos procurar, nós estaremos protegidos pelo bem ao próximo. Se não tivermos lavrado nada, tudo isso se tornará aquisição que dará a felicidade e a progressão do espírito de forma inconstante, de forma direta, de forma que a criatura colha o fruto desse pomar que ela mesma lavrou. Então é importante a gente perceber que nós temos nas nossas mãos os recursos de abreviar as dores ou mesmo de mitigá-las, eliminá-las. Isso tudo se nós tivermos tendo prazer de servir, se formos encontrados no serviço ao próximo. Sobre isso, tem uma frase que está no livro Ação e Reação, que eu trouxe aqui para a gente lembrar, que é o caso do Adelino, uma pessoa que passava por um processo em que a lavratura que ele fez contra si mesmo era terrível, mas ele tinha cometido crime muito brutal na encarnação passada, mas se arrependeu completamente, e nessa encarnação ele teria o papel de se livrar dela. E aí ele disse, o benfeitor que estava visitando a casa de Adelino junto com André Luiz, ele disse assim: ajudando aos outros, Adelino desbastas dia a dia,
o montante de seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos veja oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos. Aquilo que lhe devemos. Então, seja uma lavratura contra nós mesmos, porque fizemos aquilo em nós ou fizemos em outro, em outrem, não importa. Se nós formos encontrados no serviço do bem, a gente irá ter a condição de se tornar livre de qualquer sofrimento desnecessário. Isso está dito por Pedro na sua carta. O amor cobre a multidão de pecados. Então eu errei, sim, eu errei, reconheci que errei, mas eu estou pagando em amor o que eu devo em dor. Então toda vez que eu estou fazendo bem, eu estou pagando em amor. Aí, para a gente fechar, gente, eu gostaria só de lembrar que Emmanuel termina esse artigo dizendo assim. Ele vai mais do que isso, gente. Eu peguei só uns trechos aqui. Convido novamente as amigas e os amigos a irem lá no livro Perante Jesus, que é um livro que tem esse artigo chamado Remuneração Espiritual. Emmanuel termina dizendo assim: reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Pensa nisso. Se você fizer isso, você irá chegar ao termo da sua jornada com muito mais aquisições do que quando você chegou. E eu gostaria de trazer uma frase que está no livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, que assinava com o pseudônimo de Irmão X, em que, no capítulo 4, respondendo a uma pergunta que o encarnado tinha feito para ele, de como deveria se preparar para a morte, ele chama o capítulo 4 de treino para a morte. E ele diz, uma das recomendações que ele dá para aquele que lhe perguntou, e que para todos nós, é que ele diz assim: trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Ajude através do leal cumprimento de seus deveres. Gente, essa palavra dissolvente de nossas mágoas é poderosa. Toda vez que você está fazendo o bem, que você está focado em trabalhar no bem, não importa, de novo, se é remuneração, você está tendo prazer de servir. Você está em atividade ao próximo. Não importa se, em paralelo, você está sendo remunerado financeiramente, porque é uma atividade que você tem que fazer para a sua sobrevivência. Você está numa empresa, mas você está fazendo um trabalho que está fora do que a empresa necessita, ou que ela manda você fazer, o que as regras dela estabelecem. Lembra? Dai a César o que é de César. Você, além de dar a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você transcende as leis humanas e faz o cumprimento das leis divinas. Se você faz isso, imagina que você tem um problema com aquela moça, tinha um câncer. Quando você sai de você para se ocupar com o outro, você começa a ocupar a sua mente com aquilo que depura a sua própria alma. Ele usou a palavra dissolve. Então pensa, um copo de água suja, que é são os nossos erros pretéritos que estão em nós. Você trabalhando, você está dissolvendo, você está colocando água limpa nesse copo, transbordando esse copo e limpando essa água que se chama alma e transformando você em uma criatura mais pura. Dona Joana de Ângeles dizia assim: quem se ocupa em secar as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Toda vez que você está fazendo o bem genuinamente do seu coração, os seus problemas são tratados por outras que estão além de você, que você não vê. Enquanto você está doando para o outro, alguém está doando em seu favor o benefício. Lembra? Você sendo o primeiro a colher o fruto do pomar que você cuidou. Por isso, minha amiga, disse Jesus. Por isso, meu amigo, disse Jesus. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Isso foi anotado por João no capítulo 5. Na verdade, disse Jesus ainda, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pensa nisso. Será que nós estamos fazendo a análise do valor do tempo a que nos referimos agora há pouco? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo em algo digno ou nós estamos jogando hora fora? Será? Disse Jesus que a seara é grande, há muito sofrimento na terra,
Há muitos necessitados de todos os âmbitos, ignorantes, sofredores do corpo, sofredores da alma, sofredores da ignorância, sofredores de todas as espécies. E às vezes nem perto da gente, às vezes dentro de casa. Será que nós estamos dedicando o nosso tempo, saindo de nós mesmos para cuidar deles? Esses são os trabalhadores a que Jesus está se referindo. E ele diz mais, informando, como disse Emmanuel lá atrás, trabalhai, não pela comida que perece, não pelos recursos amoedados. Trabalha por isso, não. Isso é consequência. Pensa nisso. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, disse Jesus, a qual o Filho do Homem, ele próprio, vos dará. Quem comer do pão que eu lhe der, não sentirá fome. Quem beber da água que eu lhe der, não sentirá sede. Era Jesus dizendo. Pois esse Jesus está nos oferecendo esse alimento, essa água substancial há séculos. Mas nós precisamos trabalhar com ele, servir com ele, porque, como ele diz, Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se ele, Jesus, não veio para ser servido, quem somos nós para esperarmos também ter que sermos servidos? Pensemos nisso, porque isso faz toda a diferença nas colheitas do nosso pomar da vida, que nós estamos semeando e plantando e cultivando dia a dia em nossas ações no mundo. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado pela nossa conjuntura aqui de entender um pouco essas lições de Emmanuel e rogamos a vocês, amigas e amigos, que busquem o livro e leiam, porque é muito precioso. Leia não só esse capítulo, leia os demais, porque é sempre uma construção íntima que se faz. Não é mesmo, Renata? Maravilha, Marcos. Muito bom, muito tocante, principalmente o caso, né, que você trouxe para ilustrar. Que todos nós possamos ser encontrados em trabalho sempre, né? Se Muito bom. Deus... Brumadinha, só gratidão pelas suas palavras, pela sua reflexão. Também a Emmanuel, né, esse grandioso evangelista que traz essas reflexões tão maravilhosas para a gente, a partir de recortes tão pequeninos, né? A gente tem que só que agradecer a espiritualidade amiga que verte tantas bênçãos em nosso favor e arregaçar as mangas e trabalhar, né? Perfeito, Renata. Muito bom. Aí a gente renova os convites, né, para todas as pessoas, para você também, Max, para que possa estar conosco novamente em breve, e a todos os corações amigos que possam estar conosco aqui novamente na próxima terça-feira, às 20 horas, e também presencialmente na nossa sede em Brumadinho. Então, que Jesus nos abençoe, Marcos. Eu vou te pedir para fazer por nós a prece de encerramento. Com alegria. Então vamos convidar as amigas e os amigos que se sentirem à vontade para fecharem os seus olhos, colocarem-se no seu íntimo, na presença de Jesus, na presença de Deus, colocando todo o seu coração na existência sublime do nosso Pai Celestial e rogá-lo para que nos ampare nesse desafio de vencermos o homem velho que ainda habita em nós e construir o homem novo, essa criatura nova que precisamos ser diante da vida. Mas, sobretudo, para agradecê-lo por já termos a condição de enxergar o caminho que precisamos trilhar, de já termos os recursos trazidos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dão o roteiro infalível para a construção da felicidade plena. Por isso, Mestre Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu Evangelho que nos ilumina os caminhos, que nos santifica o coração. Nós te rogamos, Mestre, ajuda-nos para que possamos seguir contigo com o mínimo possível de vacilos e inconstâncias. Que sejamos aqueles trabalhadores que, quando tomamos o arado, não olhamos mais para trás como o Senhor nos ensinou, mas sigamos contigo, largando atrás de nós os sulcos, onde as sementes do bem são lançadas e o benefício para toda a humanidade é produzido. Gratidão, benfeitores espirituais, por estarem conosco aqui a nos ajudar a compreender esse tema, a senti-lo em nossos corações e a reproduzir em nossos atos na vida contínua.
Gratidão, enfim, por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, muita paz.